Os portões de ferro da penitenciária de Porto Velho se fecharam com um estrondo atrás de André, um sonhador de 25 anos preso em um pesadelo. Ele não foi feito para esse mundo brutal de aço e sombras, mas um homem, um prisioneiro imponente e enigmático, já o havia reivindicado. Em um lugar onde sobreviver exige rendição, poderia André encontrar liberdade no coração de seu protetor, ou o amor se tornaria sua maior prisão? Parte 1. Chegada ao inferno. O clangor dos portões ainda ecoava nos ouvidos de André Silva quando ele deu seus primeiros passos na penitenciária de Porto Velho. Aos 25 anos, ele não pertencia àquele lugar. Artista de fala mansa, com mãos mais acostumadas a segurar pincéis do que armas, André fora condenado por um crime que não cometeu. Um amigo, desesperado para salvar a própria pele, o entregará durante um negócio mal feito que der errado. A traição ainda ardia em seu peito, mais pesada que as algemas que o prenderam na chegada. Ele não era um criminoso, mas isso não importava ali. Naquele mundo, vulnerabilidade era uma sentença de morte. Os outros detentos o perceberam imediatamente. Enquanto André caminhava pelo corredor estreito, seguindo um guarda de expressão impassível, sentiu os olhares cortantes. Eram olhos famintos, avaliadores, que o despiam de qualquer esperança. Ele manteve a cabeça baixa, o coração disparado, os dedos apertando a trouxa de roupas fornecidas pelo Estado. Carne nova, alguém murmurou, seguido por risadas abafadas que reverberaram pelas paredes. André engoliu em seco, forçando-se a ignorar as vozes. Apenas continue andando, pensou, repetindo as palavras como um mantra. Sobreviver. Era tudo o que importava. O guarda parou diante de uma cela e fez um gesto brusco para que André entrasse. Ele hesitou por um instante, o estômago se contorcendo. Não havia volta. Ao cruzar o limiar, seus olhos encontraram o companheiro de cela, e o ar pareceu ficar mais denso. Rafael Costa, de 30 anos, ex-líder de uma gangue, estava sentado na cama inferior, os braços cruzados, o corpo emanando uma autoridade silenciosa. Ele não se moveu, mas seus olhos, frios e calculistas, fixaram-se em André, como se o avaliassem em cada detalhe. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Todos na prisão conheciam Rafael. Ele não era apenas forte, era temido, um homem que comandava aquele lugar com um olhar. Sem dizer uma palavra, Rafael se levantou, sua presença dominando o espaço. André quis recuar, mas suas pernas pareciam congeladas. Rafael se aproximou lentamente, cada passo aumentando a tensão no peito de André. Ele não tocou André, mas não precisava. Sua proximidade era suficiente para fazer o jovem sentir-se pequeno, exposto. Com uma voz grave, Rafael quebrou o silêncio, dizendo que aquele não era lugar para alguém como André. A frase, dita com um leve tom de zombaria, carregava um peso que André não entendeu completamente, mas que o fez engolir em seco. Ele respondeu com um murmúrio, afirmando que não tinha escolha. Rafael apenas inclinou a cabeça, um sorriso quase imperceptível curvando seus lábios. Você é meu agora, disse ele, as palavras caindo como uma corrente invisível. André congelou, o coração batendo tão alto que temia que Rafael pudesse ouvi-lo. Ele não sabia o que aquelas palavras significavam, mas o tom de Rafael deixava claro que não eram negociáveis. A cela, o corredor, o próprio ar pareciam fechar-se ao seu redor. Ele era o prisioneiro número 74.321, mas, naquele momento, sentiu que pertencia a algo, ou alguém, muito mais perigoso que a prisão. Horas depois, no refeitório, a tensão só aumentou. O lugar estava lotado, o barulho de vozes e bandejas ecoando em um caos controlado. André sentiu os olhares novamente, alguns curiosos, outros hostis. Ele seguiu Rafael até uma mesa onde outros detentos, leais ao ex-líder, já estavam sentados. A conversa cessou quando André se aproximou, e ele percebeu os olhares trocados entre os homens, como se questionassem o que ele representava para Rafael. Um deles, com um sorriso sarcástico, perguntou se o novato estava se adaptando.
Rafael cortou a pergunta com um olhar, dizendo que André estava bem. A resposta, curta e firme, silenciou a mesa. Mas não os pensamentos de André. Ele se sentou, tentando ignorar a comida insípida à sua frente, mas a sensação de ser observado não o deixava. Rafael permanecia ao seu lado, uma sombra constante, sua presença tanto um escudo quanto uma corrente. André sabia que a proteção de Rafael o mantinha seguro, mas também o marcava. Rumores já começavam a circular, sussurros sobre o que significava ser de Rafael. Ele sentiu um calor subir ao rosto, não apenas pela vergonha, mas por algo mais confuso, algo que ele não queria nomear. Anos escondendo sua própria verdade, sua atração por homens, reprimida por medo da rejeição da família e da sociedade, tornavam aqueles rumores perigosamente pessoais. Naquela noite, deitado na cama superior, André encarava o teto, incapaz de dormir. O silêncio da cela era quebrado apenas pela respiração constante de Rafael abaixo dele. Ele queria perguntar por que Rafael o escolhera, o que queria dele, mas as palavras morriam em sua garganta. Em vez disso, pensou na traição que o levará até ali, na dor de ser abandonado por um amigo que ele considerava família. E agora, sob o domínio de Rafael, ele se perguntava se havia trocado uma prisão por outra. A proteção de Rafael era sua única chance de sobreviver, mas a que custo? E por que, apesar do medo, uma parte dele não queria fugir? O vapor dos chuveiros abafava o ar, mas não os olhares cortantes que seguiam André. Ele estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava, até que dois detentos surgiram das sombras, bloqueando sua saída. Seus sorrisos eram predatórios, suas palavras carregadas de insultos que cutucavam a suavidade de André, insinuando algo sobre sua sexualidade que ele nunca admitira em voz alta. Ele tentou recuar, o coração disparando, mas o espaço era pequeno, e suas costas encontraram a parede úmidas. Antes que pudesse responder, uma presença dominou o ambiente, silenciando até o som da água caindo. Rafael Costa apareceu na entrada, seu corpo imponente bloqueando a luz fraca do corredor. Ele não precisou erguer a voz. Com uma única frase, dita com uma calma gélida, ele afirmou que André pertencia a ele. Os dois detentos hesitaram, trocaram olhares tensos e, sem uma palavra, recuaram, desaparecendo no vapor como se nunca tivessem estado ali. André permaneceu paralisado, o peito subindo e descendo rapidamente, o alívio misturado com uma inquietação que ele não conseguia nomear. Rafael não o tocou, mas seu olhar, firme e indecifrável, parecia atravessá-lo. Ele apenas fez um gesto para que André o seguisse, e o jovem obedeceu, os pés movendo-se automaticamente. De volta à cela, Rafael se sentou na cama inferior, a postura relaxada, mas os olhos atentos. Ele começou a explicar as regras daquele lugar, sua voz grave cortando o silêncio. André deveria ficar sempre por perto, nunca demonstrar fraqueza e jamais confiar em ninguém além dele. Cada palavra soava como uma corrente, prendendo André ainda mais àquele homem que ele mal conhecia. Ele quis protestar, dizer que não precisava de um dono, que podia se virar sozinho, mas as palavras morreram em sua garganta. A verdade era que ele já havia sentido o peso da vulnerabilidade naquele lugar, e a intervenção de Rafael nos chuveiros provava que ele não sobreviveria sem proteção. André se sentou na cama superior, as mãos apertando a borda do colchão fino. Ele sentiu o calor da vergonha subindo ao rosto, não apenas pelos olhares e sussurros que já começavam a circular entre os outros detentos, mas por algo mais profundo, algo que ele lutava para ignorar. Desde jovem, André escondera sua atração por homens, enterrando-a sob o medo do julgamento da família e da sociedade. Agora, ali, sob o peso do olhar de Rafael, ele sentia aquele segredo pulsar, ameaçando escapar. Os rumores que já se espalhavam, de que ele era mais do que apenas o companheiro de cela de Rafael, não eram apenas uma ameaça à sua segurança. Eles tocavam uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. Na manhã seguinte, o pátio da penitenciária fervilhava com movimento. André caminhava ao lado de Rafael, tentando se manter invisível,
mas os olhares o encontravam mesmo assim. Alguns detentos riam baixo, outros o encaravam com desdém. E ele sabia o que pensavam. A notícia de que Rafael o reivindicara se espalhara como fogo, alimentada por sussurros que distorciam a realidade. Ele não era apenas o protegido de Rafael, para muitos, ele era algo mais, algo que fazia seu estômago se contorcer. Ele tentou ignorar, focar no chão à sua frente, mas cada passo parecia amplificar a tensão em seu peito. Durante o almoço, a mesa de Rafael era um território próprio, onde seus aliados se reuniam. André sentou-se ao lado dele, sentindo o peso da atenção dos outros. Um dos homens, com um tom provocador, perguntou como o novato estava lidando com a vida na prisão. Rafael respondeu com uma frase curta, afirmando que André estava se saindo bem, mas o tom era suficiente para calar qualquer comentário adicional. André, no entanto, não conseguia relaxar. Ele percebia os olhares trocados, as insinuações não ditas. Para aqueles homens, ele não era apenas um estranho, era uma extensão de Rafael, uma posse, e isso fazia sentir-se preso de uma forma que ia além das grades. Naquela noite, sozinho com seus pensamentos, André deitou-se na cama, encarando o teto. A presença de Rafael, mesmo em silêncio, era sufocante. Ele queria entender por que Rafael o escolhera, o que via nele que valia proteção. Ele pensou em perguntar, mas o medo de ouvir a resposta, ou de revelar algo sobre si mesmo, o conteve. Em vez disso, ele se lembrou da traição que o levará àquele lugar. O amigo que o entregará, o mesmo que ele considerava um irmão, sabia da sua vulnerabilidade, da sua hesitação em se afirmar. Agora, sob o domínio de Rafael, André sentia aquela mesma vulnerabilidade ser explorada, mas de uma forma diferente. Rafael não era apenas um protetor, ele era um mistério, alguém que parecia ver através das defesas que André construíra ao longo dos anos. A tensão crescia a cada dia. No pátio, um grupo de detentos o observava de longe, seus olhares carregados de hostilidade. André sabia que a proteção de Rafael o mantinha salvo, mas também o marcava como alvo. Ele ouviu, em um momento de descuido, um comentário sobre como Rafael mantinha seu garoto por perto. A palavra garoto cortou fundo, não apenas pela zombaria, mas porque ecoava a verdade que ele tentava suprimir. Ele sentia algo por Rafael, uma mistura de gratidão, medo e um desejo que ele não ousava nomear. Esse sentimento o aterrorizava mais do que os olhares dos outros detentos, porque o forçava a confrontar quem ele realmente era. Quando Rafael finalmente falou naquela noite, sua voz era baixa, quase um murmúrio. Ele perguntou por que André parecia tão inquieto. André hesitou, incapaz de responder diretamente. Em vez disso, murmurou algo sobre querer entender as regras daquele lugar, mas o que ele realmente queria era entender Rafael. O homem mais velho apenas o observou, seus olhos indecifráveis, antes de dizer que André aprenderia com o tempo. Mas o tom de Rafael, firme e quase gentil, só aumentou a confusão de André. Ele estava seguro, mas a que custo? E por que, apesar de tudo, uma parte dele não queria que aquela proteção terminasse? Os dias na penitenciária de Porto Velho começaram a se misturar em uma rotina opressiva para André Silva, mas as noites traziam algo diferente. No silêncio da cela, sob a luz fraca que vazava pelo corredor, ele e Rafael Costa começaram a compartilhar fragmentos de suas vidas. André, ainda abalado pela traição que o levará à prisão, ouviu a história de Rafael com uma mistura de fascínio e dor. Rafael contará, em murmúrios baixos, como fora rejeitado pela família ao assumir sua homossexualidade. Desamparado, ele buscará refúgio em uma vida de crime, apenas para ser traído por um amante que o entregará às autoridades para escapar da própria culpa. A história era um espelho cruel para André, cuja presença ali também era fruto de uma traição. Seu amigo mais próximo, alguém que ele considerava família, o incriminara para se salvar, deixando André carregar o peso de um crime que não cometera. Essas conversas noturnas, inicialmente hesitantes, tornaram-se um espaço onde André sentia algo mudar. Rafael, sempre tão reservado,
Parecia baixar a guarda, sua voz ganhando um tom mais suave ao falar de sonhos que nunca confessara a ninguém. André, por sua vez, deixava escapar pedaços de sua própria história, os anos escondendo quem era, o medo constante do julgamento da família, a solidão de nunca ter se permitido amar. Ele não nomeava diretamente sua atração por homens, mas as palavras dançavam perigosamente perto da verdade, e Rafael ouvia com uma atenção que fazia o coração de André acelerar. Pela primeira vez, ele sentiu uma conexão que ia além da proteção imposta por Rafael, algo que o assustava tanto quanto o atraía. Mas a frágil confiança que começava a se formar foi abalada em uma tarde no pátio. Enquanto André caminhava ao lado de Rafael, tentando ignorar os olhares habituais dos outros detentos, ele ouviu risadas abafadas vindo do grupo de aliados de Rafael. Um deles, com um tom de deboche, fez um comentário sobre o garoto bonito que Rafael mantinha por perto. A palavra cortou André como uma lâmina, não apenas pela zombaria, mas porque ecoava os rumores que o perseguiam desde que Rafael o reivindicara. Ele sentiu o calor subir ao rosto, uma mistura de vergonha e raiva. Pela primeira vez, ele se perguntou se Rafael estava apenas usando os rumores como uma ferramenta, um escudo para mantê-lo seguro, sem se importar com o custo emocional que isso trazia. Naquela noite, incapaz de conter a inquietação, André confrontou Rafael. Sentado na cama superior, ele exigiu saber a verdade, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Rafael, recostado na cama inferior, ouviu em silêncio antes de responder. Ele admitiu, com uma calma que só aumentava a frustração de André, que permitirá os rumores para proteger o jovem. Em um lugar como aquele, disse ele, a reputação de pertencer a alguém como Rafael mantinha os predadores afastados. Mas para André, a confissão soava como manipulação. Ele sentiu o peso de ser tratado como uma posse, não como uma pessoa, e a dor da traição voltou com força, ecoando a ferida deixada por seu amigo lá fora. André se afastou. Nos dias seguintes, ele manteve distância, caminhando sozinho pelo pátio quando podia, ignorando o peso do olhar de Rafael. Ele sabia que a proteção do ex-líder ainda o mantinha a salvo, mas cada olhar, cada sussurro dos outros detentos, parecia amplificar sua solidão. Ele se pegava revisitando as conversas noturnas, questionando se a suavidade na voz de Rafael era genuína ou apenas parte do jogo. A dúvida o corroía, misturada com a culpa de sentir algo por um homem que parecia controlá-lo. Ele sempre escondera sua sexualidade, temendo o que sua família diria, o que a sociedade pensaria. Agora, preso naquele lugar, os rumores forçavam-no a encarar uma verdade que ele ainda não estava pronto para aceitar. O pátio tornou-se um campo de tensão crescente. André sentia os olhares dos outros detentos, alguns com desdém, outros com curiosidade, e ele sabia que a distância de Rafael o tornava vulnerável novamente. Um grupo de detentos, liderado por um homem que já o provocara antes, começou a se aproximar com mais ousadia. Eles não ousavam tocar André, mas seus comentários, carregados de insinuações sobre sua relação com Rafael, eram como facadas. André tentava ignorá-los, mantendo a cabeça baixa, mas cada palavra reacendia sua vergonha. Ele se perguntava se Rafael sabia o quanto aqueles rumores o machucavam, ou se simplesmente não se importava. Uma noite, enquanto o silêncio da cela pesava entre eles, Rafael quebrou a barreira que André construíra. Ele perguntou, com uma voz mais suave do que o habitual, por que André se afastara. O jovem hesitou, as palavras presas na garganta. Ele queria gritar, acusar Rafael de usá-lo, de transformar sua vulnerabilidade em um espetáculo para os outros detentos. Mas, em vez disso, murmurou algo vago sobre precisar de espaço. Rafael não insistiu, mas seus olhos, fixos em André, pareciam enxergar além das palavras. Ele apenas disse que André precisava entender o preço da sobrevivência naquele lugar. A frase ficou suspensa no ar, um lembrete de que a proteção de Rafael, por mais que doesse, era a única coisa que o mantinha inteiro. André deitou-se, o coração pesado. Ele sabia que Rafael o salvara dos perigos da prisão, mas a sensação de ser manipulado o sufocava.
Ele pensava na traição de seu amigo, na família que nunca entenderia quem ele era, e agora em Rafael, o único que parecia oferecer segurança, mas a um custo que André não sabia se podia pagar. A conexão que sentirá nas noites de conversa agora parecia um laço que o prendia, e ele se perguntava se algum dia seria livre, não apenas da prisão, mas de si mesmo. A lavanderia da penitenciária de Porto Velho estava silenciosa, exceto pelo zumbido das máquinas antigas. André dobrava uniformes, os movimentos mecânicos, tentando se perder na monotonia para esquecer a tensão que o consumia. Ele estava sozinho, ou pelo menos acreditava estar, até que uma sombra se aproximou. Um detento, o mesmo que o provocara no pátio dias antes, bloqueou sua saída. O homem, com um sorriso cruel, disse que era hora de ensinar uma lição ao diferente, suas palavras carregadas de desprezo que miravam a sexualidade que André nunca admitira. O jovem tentou recuar, o coração disparado, mas o espaço era pequeno, e o detento avançou, suas intenções claras. Antes que a situação escalasse, uma presença dominou o ambiente. Rafael Costa surgiu na entrada, sua figura imponente enchendo o espaço com uma autoridade silenciosa. Ele não precisou levantar a voz. Com um olhar frio e uma frase calma, mas carregada de ameaça, ele ordenou que o homem se afastasse, alertando que haveria consequências se ele não obedecesse. O detento hesitou, o rosto endurecido, mas a força do olhar de Rafael o fez recuar. Ele murmurou algo inaudível e saiu rapidamente, deixando André sozinho com seu protetor. O jovem permaneceu parado, as mãos trêmulas, o peito apertado pela adrenalina e pelo alívio. Rafael não se aproximou, mas seus olhos o examinaram, como se procurassem sinais de dano. Ele apenas fez um gesto para que André o seguisse, e o jovem obedeceu, ainda abalado. Naquela noite, a cela estava imersa em um silêncio pesado. André, deitado na cama superior, não conseguia apagar a cena da lavanderia. O ataque reacendera seu medo de ser visto como fraco, mas também trouxe algo novo à tona, um desejo que ele não podia mais ignorar. Ele pensou nas conversas com Rafael, na suavidade que às vezes escapava da voz do ex-líder, e na forma como seus olhos pareciam enxergar além das defesas de André. Pela primeira vez, ele sentiu a necessidade de falar, de expor a verdade que carregava como um fardo. Sentando-se na beira da cama, André deixou as palavras saírem, hesitantes, mas firmes. Ele confessou que passará a vida escondendo quem era, reprimindo sua atração por homens por medo do que sua família diria, do que a sociedade pensaria. Ele falou do peso de viver uma mentira, da solidão que o acompanhava mesmo antes da prisão. Rafael ouviu em silêncio, seu rosto indecifrável na penumbra. Quando André terminou, exausto e vulnerável, Rafael se levantou e se aproximou. Ele não disse nada, mas sua mão tocou o ombro de André por um instante, um gesto breve, mas carregado de uma eletricidade que fez o jovem prender a respiração. Aquele toque, tão simples, acendeu algo novo, uma faísca de esperança, mas também um medo profundo do que significava sentir isso em um lugar como aquele. O momento passou rapidamente, e Rafael voltou à sua cama, deixando André com o coração acelerado. Ele sabia que aquele toque não era apenas conforto, era um reconhecimento, uma ponte entre suas verdades. Mas com essa conexão veio o medo. Amar em um lugar como a prisão, onde cada fraqueza era explorada, parecia uma sentença tão perigosa quanto os olhares dos outros detentos. André se deitou, os pensamentos em turbilhão. Ele queria confiar em Rafael, mas a lembrança da traição anterior, tanto do amigo que o entregará quanto da manipulação dos rumores, o fazia hesitar. Nos dias seguintes, a tensão no pátio cresceu. Os olhares dos outros detentos tornaram-se mais ousados, os sussurros mais venenosos. O homem que o confrontara na lavanderia espalhava comentários, insinuando que André era um peso para Rafael, alguém que não merecia sua proteção. André sentia cada palavra como uma facada, não apenas pela hostilidade, mas porque tocava sua maior insegurança, a de ser um fardo. Ele tentava se manter firme, seguindo as regras de Rafael, ficar perto, não mostrar fraqueza.
Mas a pressão o desgastava. Ele percebia que a proteção de Rafael, embora o mantivesse seguro, também o expunha a um escrutínio que ele não sabia como enfrentar. Durante uma refeição no refeitório, André sentiu o peso dos olhares mais uma vez. Um dos aliados de Rafael, talvez sentindo a tensão no grupo, perguntou em tom baixo se André estava aguentando a pressão. Rafael respondeu com sua calma habitual, dizendo que André estava bem, mas o jovem viu algo diferente em seus olhos, uma preocupação que não estava lá antes. Aquela troca, embora breve, fez André se perguntar se Rafael também sentia o peso daquela conexão, se também lutava contra algo que não nomeava. Naquela noite, enquanto o silêncio da cela os envolvia, André não conseguiu dormir. Ele pensava no toque de Rafael, na confissão que fizera, e na possibilidade de que, pela primeira vez, poderia ser ele mesmo. Mas a prisão não era um lugar para verdades, e ele sabia disso. A proteção de Rafael o mantinha vivo, mas também o forçava a confrontar quem ele era, e quem ele temia se tornar. Ele se perguntou se a esperança que sentia era real ou apenas uma ilusão, um fogo que poderia consumi-lo. E, acima de tudo, ele temia o que aconteceria se permitisse que aquele sentimento crescesse, em um lugar onde o amor parecia tão perigoso quanto a violência. O pátio da penitenciária de Porto Velho fervilhava com uma tensão palpável. André Silva sentia os olhares dos outros detentos, agora mais ousados, alimentados pelas mentiras espalhadas pelo homem que o confrontara na lavanderia. O agressor, com um ódio mal disfarçado, sussurrava entre os outros, insinuando que André era uma fraqueza para Rafael Costa, um peso que o ex-líder carregava sem motivo. As palavras cortavam fundo, reacendendo as inseguranças de André sobre ser visto como vulnerável, como alguém que não pertencia àquele mundo. Ele caminhava com a cabeça baixa, tentando ignorar os comentários, mas cada passo parecia ampliar o peso em seu peito. A situação escalou em uma tarde quente, quando o agressor se aproximou no pátio, acompanhado por outros detentos com olhares hostis. André sentiu o coração disparar, antecipando outro confronto. Mas, antes que o homem pudesse agir, os aliados de Rafael se posicionaram ao redor de André, formando uma barreira silenciosa. Eles não eram apenas leais a Rafael, André percebeu, com um misto de surpresa e alívio, que compartilhavam uma resistência contra o preconceito que os marcava. Um deles, com um tom firme, disse ao agressor para se afastar, deixando claro que André estava sob proteção. O homem recuou, derrotado pelo peso coletivo daquele grupo, mas seus olhos prometiam vingança. Naquela noite, na cela, Rafael quebrou o silêncio que se formara entre eles desde o confronto na lavanderia. Sentado na cama inferior, ele falou com uma sinceridade que André não esperava. Ele pediu desculpas por permitir que os rumores sobre sua relação persistissem, admitindo que os usará como um escudo para manter André seguro, mas reconhecendo o dano que causaram. Ele prometeu que, dali em diante, sua proteção não seria posse, mas escolha. André ouviu, o coração dividido entre a dor da traição anterior e a esperança que aquelas palavras acendiam. Ele quis responder, mas apenas assentiu, as emoções ainda emaranhadas. Dias depois, uma reviravolta mudou tudo. Um guarda chamou André ao escritório da administração, onde ele recebeu uma notícia inesperada: novas evidências haviam surgido, provando sua inocência no crime que o levará à prisão. Sua sentença seria reduzida, e ele estaria livre em poucos dias. A notícia o atingiu como um raio, trazendo alívio, mas também uma nova angústia. Liberdade significava deixar Rafael, o homem que o protegera, que o fizera enfrentar sua própria verdade. André voltou à cela com o coração pesado, dividido entre o desejo de sair daquele lugar e o laço que crescerá entre eles. Na última noite, André não conseguiu dormir. Ele pensava em Rafael, em suas conversas noturnas, no toque que mudará algo dentro dele. Ele sabia que não podia abandonar o que encontrara ali, não apenas a proteção, mas a coragem de ser quem era. Ele desceu da cama superior e, em um murmúrio hesitante, perguntou se Rafael acreditava que poderiam manter contato fora da prisão. Rafael,
com um olhar que misturava surpresa e algo mais profundo, respondeu que gostaria disso. Ele entregou a André um pedaço de papel dobrado, uma carta escrita à mão, prometendo um futuro onde ambos poderiam ser livres, não apenas das grades, mas de suas próprias prisões internas. No dia da libertação, André atravessou os portões de Porto Velho com a carta de Rafael guardada no bolso. Ele soube, por um guarda, que o agressor fora transferido para o confinamento solitário após tentar incitar outros contra ele, uma consequência clara de suas ações. A notícia trouxe a André um senso de justiça, mas também de paz. Ele não era mais o jovem assustado que entrará ali. A prisão o forçara a enfrentar sua identidade, sua sexualidade, e o laço com Rafael lhe dera força para imaginar um futuro sem medo. Enquanto o sol brilhava sobre Porto Velho, André respirou fundo, sentindo o peso dos últimos meses se dissipar. Ele sabia que a jornada para viver autenticamente seria longa, que enfrentaria o julgamento da família e da sociedade, mas a carta de Rafael, com sua promessa de um reencontro, era um lembrete de que ele não estava sozinho. Ele guardou aquele pedaço de papel como um talismã, um símbolo de esperança, e deu o primeiro passo em direção a uma vida onde poderia ser, finalmente, ele mesmo.